conflitos no Oriente Médio são complexos e também envolvem diversos fatores. No mesmo tempo, eles envolvem religião, as disputas de território, luta pelo poder, interesses econômicos e a influência de potências internacionais. E não é apenas uma questão de países brigando entre si, mas de vários grupos armados. As religiões diferentes e até as populações civis sendo envolvidas nesses conflitos. Ao longo da nossa apresentação, a gente vai explicar os principais focos de conflito atualmente e quem está envolvido e quais são as consequências disso tudo para a população local e para o mundo. Conflito entre Israel e Palestina. Um dos conflitos mais antigos e conhecidos é o entre Israel e Palestina. Ele tem origem em disputas territoriais desde a criação do Estado de Israel, em 1948. A Palestina reivindica seu direito a um Estado independente, mas vive sob ocupação israelense em partes como Gaza e Cisjordânia. Em Gaza, o grupo Hamas, que não reconhece o Estado de Israel, tem feito ataques com foguetes e Israel responde com ataques aéreos. Esse ciclo de violência já matou milhares de civis, inclusive muitas crianças, jovens e adultos. O conflito ganhou novas proporções em 2023 e 2024, com grandes bombardeios e destruição de cidades inteiras. Além disso, há bloqueios econômicos e falta de acesso a serviços básicos, como saúde e água. O mundo todo acompanha a situação, mas a paz ainda parece distante. Muitos tentam negociar acordos, mas as desconfianças e os interesses políticos impedem um avanço real. Outro conflito importante na região envolve dois grandes países, Irã e Arábia Saudita. Eles não estão em guerra direta, mas competem pela liderança política e religiosa no Oriente Médio. O Irã é um país de maioria xiita, enquanto a Arábia Saudita é sunita. Essa diferença dentro do Islã alimenta a rivalidade. Essa disputa aparece de forma indireta em algumas guerras que acontecem entre outros países. Por exemplo, no Iêmen, o Irã apoia os rebeldes Houthis, enquanto a Arábia Saudita apoia o governo oficial. Já na Síria, o Irã apoia o ditador Bashar al-Assad, enquanto outros países do Golfo e os Estados Unidos já apoiaram grupos rebeldes. Essa guerra de influência causa instabilidade em toda a região. Além disso, os dois países investem bilhões de dólares em armamento e propagandas e apoio a grupos armados. O risco de uma guerra direta entre eles sempre preocupa a comunidade internacional. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Mastalisson. Vou falar sobre guerras civis na Síria e no Iêmen, que são duas guerras civis que estão extremamente violentas e ainda estão em andamento no Oriente Médio, a da Síria e a do Iêmen. A guerra civil na Síria, ela começou em 2011, mais ou menos. Durante a Primavera Árabe, quando o povo protestou contra o governador ditador do Bashar al-Assad, o governo reagiu com violência. E assim levou a um conflito armado, entende? E com o tempo, vários grupos extremistas, como o Estado Islâmico, se aproveitaram do caos. Milhares de pessoas morreram, milhões fugiram do país. E assim criou uma das maiores crises de refugiados do mundo. E já o Iêmen está em guerra desde 2014. De um lado estão os rebeldes, os Houthis, apoiados pelo Irã. Do outro, o governo iemenita, apoiado pela Arábia Saudita. A população sofre com falta de comida, de água, de remédios e bombardeios frequentes. A ONU considera a crise humanitária no Iêmen uma das piores do mundo. Essas guerras não têm data para acabar. E o mais triste é que no meio de tudo isso, quem mais sofre são as pessoas comuns que perdem suas casas, famílias e esperanças. Os conflitos no Oriente Médio afetam diretamente a vida de milhões de pessoas. São guerras que provocam mortes, destruição, fome e fuga de famílias inteiras. Além das mortes, há também impactos sociais e econômicos profundos. Crianças que crescem sem educação, populações sem acesso à saúde, aumento da pobreza e do desemprego. Além disso, o número de refugiados cresce a cada ano. Muitos acabam em campos de refugiados em condições muito difíceis.
o mundo inteiro é afetado. A migração em massa, o aumento do terrorismo em algumas regiões e a crise do fornecimento de petróleo. É importante que a gente entenda esses conflitos para que possamos refletir sobre a paz. A solução passa por diálogo, diplomacia, respeito às culturas e, principalmente, respeito aos direitos humanos. A paz no Oriente Médio pode parecer distante, mas é algo que precisa ser buscado com seriedade por todos os países do mundo. To say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows. And did it my way. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows. And did it my